Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 10 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, julgamento histórico contra as Big Techs. Em mundo, crise energética faz Cuba suspender combustível para aviões. Já no Brasil, PEC que acaba com escala 6x1 avança. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, ontem começou um julgamento histórico nos Estados Unidos que pode mudar profundamente a forma como as redes sociais funcionam. Pela primeira vez, gigantes da tecnologia estão sendo levadas ao tribunal para responder por danos à saúde mental de crianças e jovens. E não são empresas pequenas não, viu, Branco? Estamos falando da Meta, dona do Instagram, e da Alphabet, controladora do Google e do YouTube. As duas estão sendo acusadas de incentivar a dependência de conteúdo, o que, segundo os processos, teria levado a casos de depressão, transtornos alimentares e até suicídios entre jovens usuários. E o peso político e simbólico do caso é enorme. O fundador da Meta, Mark Zuckerberg, inclusive deve depor na próxima semana, o que reforça ainda mais a relevância desse processo. Dependendo do desfecho, as empresas podem ser obrigadas a rever práticas, produtos e até mesmo modelos de negócio. E mudando agora para a nossa segunda notícia dessa sessão, vamos para um recorde histórico no mundo digital. O fundador da Crypto.com, chamado Chris Marszalek, pagou nada menos que $70 milhões pelo domínio AI.com. Esse valor é mais que o dobro do recorde anterior já registrado por um endereço na internet. E a compra foi totalmente estratégica. Antes do Super Bowl 2026, ele ainda investiu $10 milhões em um anúncio durante o evento, justamente para direcionar o público para o novo domínio. E o resultado veio rápido. Logo após a exibição do comercial, o site AI.com simplesmente saiu do ar por conta de um tráfego extremamente alto. Hoje, o endereço oferece um serviço de agentes pessoais de inteligência artificial, surfando direto na onda da IA generativa. E para fechar o giro de empresas, a Apple também está acelerando forte no campo da inteligência artificial, principalmente dentro dos carros. A empresa quer permitir a integração de assistentes de IA no CarPlay, como o ChatGPT e o Gemini. Para quem não usa no dia a dia, o CarPlay é o sistema que conecta o iPhone à tela do carro. Na prática, isso abre espaço para conversar com diferentes inteligências artificiais enquanto dirige, sem precisar tocar no celular. E esse movimento vem acompanhado de outra aquisição importante. Recentemente, a Apple também comprou a startup K-AI, cujos modelos conseguem entender o que a pessoa quer dizer mesmo sem falar em voz alta. Ou seja, no futuro o carro deve entender movimentos da boca ou do rosto, ampliando ainda mais essa interação entre motorista e tecnologia. Pois é, julgamentos históricos, domínios milionários e carros cada vez mais inteligentes. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a crise energética em Cuba ganhou um novo capítulo pesado. O governo cubano avisou companhias aéreas estrangeiras que a partir de hoje não haverá mais combustível de aviação disponível no país. E a orientação oficial é que as empresas precisam reabastecer em países próximos, como Panamá e República Dominicana. O aviso atinge principalmente os voos que ligam Cuba à Flórida e também ao Canadá, que hoje é a maior origem de turistas estrangeiros da ilha. E para entender como a situação chegou nesse ponto, historicamente Cuba depende da Venezuela para o fornecimento de petróleo. Só que esse fluxo foi interrompido depois que os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro. A partir daí, o cenário ficou ainda mais tenso. Segundo Trump, Cuba representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E ele foi além. Ele ameaçou aplicar tarifas contra países que continuarem fornecendo combustível à ilha.
Diante desse aperto, Cuba já vinha tentando segurar o consumo. Na semana passada, o governo anunciou medidas emergenciais para economizar no combustível, incluindo semana de trabalho de 4 dias, trabalho remoto em parte do setor público, redução da circulação de ônibus e trens e aulas encurtadas em escolas e universidades. E o impacto de tudo isso chegou em cheio no turismo. Pelo menos 2 grandes resorts em Caio Coco, no norte da ilha, devem fechar as portas por falta de gasolina. Isso vem num momento já delicado. No ano passado, as chegadas de turistas estrangeiros caíram 18% em relação a 2024, o pior resultado em 2 décadas. E o sinal de alerta máximo vem dos estoques. Segundo dados da Kepler, Cuba tem petróleo suficiente apenas para 15 a 20 dias. E ontem a Rússia entrou na discussão. O governo russo acusou os Estados Unidos de sufocar Cuba e afirmou que está discutindo alternativas com seus amigos cubanos para tentar aliviar a situação. Ou seja, pessoal, além da crise energética, o país agora está no centro de mais uma disputa geopolítica, com impacto direto no turismo, no transporte e no dia a dia da população. Mas com esse panorama do cenário internacional fechado, a gente vira a página agora e segue para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, vem aí uma discussão que mexe direto com a rotina do trabalhador brasileiro. Ontem, dia 9, o presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça a PEC que acaba com a escala 6x1, que é aquela jornada de 6 dias de trabalho para apenas 1 de descanso. Ao justificar a decisão, Branco, o próprio Motta afirmou que essa é uma demanda antiga da classe trabalhadora. Ele disse que o mundo avançou e o Brasil não pode ficar para trás, reforçando que a discussão vai além do Congresso e toca numa mudança estrutural do mercado de trabalho. Essa proposta, aliás, ganhou bastante tração nos últimos meses. Quem puxou esse assunto foi a deputada Érica Hilton, que organizou um abaixo-assinado e conseguiu 1,5 milhão de assinaturas, o que ajudou a pressionar o tema a avançar dentro da Câmara. E o texto da PEC é bem claro em alguns pontos. Pela proposta, a jornada de trabalho no Brasil não poderá ultrapassar 8 horas por dia, terá limite de 36 horas semanais e será distribuída em 4 dias de trabalho por semana, encerrando oficialmente a lógica da escala 6x1. Agora, olhando para os bastidores políticos, o governo federal já declarou apoio à redução da jornada. E mais do que isso, o fim da escala 6x1 vem sendo tratado internamente como uma das principais bandeiras do presidente Lula para 2026, o que dá ainda mais peso político ao tema. Por isso, a decisão do Hugo Motta foi vista como um gesto direto ao Planalto. Segundo o deputado Guilherme Boulos, a expectativa é de que o Congresso consiga votar o tema ainda nesse ano, aproveitando o ambiente político favorável. Mas antes de qualquer votação final, o caminho ainda é longo. O primeiro passo agora é a CCJ analisar se o texto é constitucional. Se for aprovado nessa etapa, a proposta segue para uma comissão especial, e só depois disso é que a PEC pode ir ao plenário da Câmara. Segundo fontes ouvidas nos bastidores, parlamentares avaliam que vai ser difícil se posicionar contra o fim da escala 6x1 em um ano eleitoral, principalmente pelo risco de desgaste junto ao eleitorado. E mesmo assim, o texto ainda pode sofrer ajustes. Tem até alguns parlamentares que defendem alternativas como uma escala 5x2, com limite até 40 horas semanais, o que manteria 2 dias de folga, mas com uma carga horária diferente da proposta original. Branco, o debate está só começando, mas já mostra como a jornada de trabalho deve ganhar protagonismo no Congresso e no cenário político ao longo desse ano. E se você aí está escutando o nosso episódio até aqui, deixa a sua opinião sobre a PEC e os efeitos dela nos comentários. Se você é favorável, desfavorável ou concorda só em uma parte. Mas com essa discussão importante sobre trabalho aqui no Brasil, a gente fecha o bloco nacional e bora conferir o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fim, a gente começa pelo Brasil. O Ibovespa fechou acima dos 186 mil pontos nessa segunda-feira e renovou sua máxima histórica pela 10ª vez em 2026. Pois é, Branco, o movimento de rotação global que a gente já vem falando e que favorece mercados emergentes ganhou um novo ímpeto e renovou o fôlego do mercado brasileiro. Tivemos Itaú fechando em alta de 3,34%, Vale subindo 1,96% e Petrobras
Petrobras 2,03%. O Ibovespa mesmo fechou em alta de 1,80% aos 186.241 pontos. Só no ano o índice já sobe 15,59%. No campo macroeconômico, o Boletim Focus reduziu a projeção de inflação para 2026 de 3,99% para 3,97%, novamente abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Sobre o câmbio, a moeda americana perdeu força globalmente ontem. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,62% aos R$ 5,18, no menor patamar desde maio de 2024. Nos Estados Unidos, os índices se recuperaram após a semana passada ser mais turbulenta. O S&P 500 subiu 0,47%, enquanto o Nasdaq avançou 0,90%. Entre as ações, a Novo Nordisk, dona do Wegovy e do Ozempic, subiu 3,63%. Após a retirada do mercado de um genérico concorrente. O produto em pílula era vendido pela Hims & Hers por $49 e saiu após pressão da farmacêutica e da FDA, que é a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. As ações da Hims & Hers recuaram 16,03%. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!